quero convidar você a se colocar em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor, né? Só abrir minha mensagem aqui. Maravilha. Então vamos abrir aqui em João 18:36. João 18:36. Ela diz assim, né? Evangelho de João, tá, irmãos? Não as epístolas. Evangelho de João diz assim: Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fora deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Amém, Jesus? Os irmãos podem se assentar, né? Irmãos, nós vamos falar sobre algo muito importante nesta noite. Como tudo que é na igreja falado, né, é importante. Mas nós vamos falar sobre a questão da paz, a questão da nossa mentalidade humana, sobre o que nós entendemos e buscamos de paz. Mas nós precisamos compreender que nós somos cristãos e andamos com Jesus, sim ou não? Amém, Jesus? Está comigo aí, irmão? Amém. Então nós somos cristãos e como cristãos nós precisamos olhar a paz pelo ângulo que a palavra de Deus aponta, né? Nós não podemos olhar pelo ângulo que a humanidade almeja. E nós sabemos que a humanidade almeja, né? A paz ali, o irmão já colocou ali o primeiro slide para mim, que é o das Nações Unidas. Foi criada essa organização logo após a Segunda Guerra Mundial para buscar ali uma facilidade de resolução de conflitos, para que os conflitos, obrigado, irmã, para que os conflitos não sejam mais conflitos armados, né? Buscar resolver problemas das nações de uma forma diplomática. Tanto é que lá na ONU existe lá um local onde os presidentes, ministros, primeiros ministros discursam buscando a paz pela diplomacia. Agora, irmãos, essa é a mentalidade do mundo, né? E o mundo está almejando uma paz há muito tempo, uma paz global. Mas o que a Bíblia fala em relação à paz, né? Nós podemos olhar que não há paz com Deus quando nós ainda somos escravos do pecado. Mateus 10, 32 a 39, né? Mateus 10, 32 a 39, diz assim, né? Qualquer, pois, que confesse diante dos homens, essas são as palavras de Jesus. Qualquer, pois, que me confesse diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. E qualquer que me negue diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim para trazer paz à terra. Jesus falando, não vim para trazer paz, mas a espada, porque tenho vindo para colocar dissensão entre o homem com seu pai, a filha com a sua mãe, e a nora com a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aquele que me ama, e aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e aquele que ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Amém, irmãos? Então nós olhamos pelo ângulo que Jesus está trazendo, irmãos, que através do evangelho da salvação, Jesus está esclarecendo para nós que quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós nos convertemos, muitas das vezes uma paz que existia no lar passa a não existir mais por causa do cristianismo. Por que isso, irmãos? Porque existe, irmãos, ali um conflito de interesses. Não é verdade? O cristão, depois que ele se converte, a mentalidade dele muda, e ele muda de governo, ele muda de reino, e isso faz com que dentro da sua própria casa, muitas vezes, a paz ela se extingua por um tempo, até que os seus familiares compreendam o que aconteceu com o cristão. Jesus estava explicando, ele estava dizendo, por minha causa a paz entre o pai e o filho vai acabar. Por quê? Porque a pessoa vai me servir e o outro não vai entender. Então, irmãos, às vezes nós temos uma ideia de cristianismo pacifista,
E o cristianismo, ele é pacifista, mas até certo ponto. Ele não é totalmente pacifista, né? O cristianismo sim traz conflitos. Quando a pessoa vai se converter, ela já começa a ter um conflito entre ela e Deus, entre ela e a cultura antiga que ela tinha, que ela vai ter que deixar. E isso é um conflito. A paz dele acabou naquele momento para que ele passe por uma transformação, que é a transformação espiritual. Então o cristianismo, muitas das vezes, ele não promove a paz quando, irmãos, as pessoas que não entendem o evangelho, elas começam a ter parentes que se convertem. Aí muitas vezes acaba a paz entre o marido e a mulher, porque a mulher não quer servir Jesus, mas o cara quer. A paz acabou, né? E às vezes, infelizmente, mas acontece, o casamento acaba também, porque a pessoa que anda junto não quer Jesus, mas o cara quer, ou a mulher quer. E aí, irmãos, aí o que acontece? Muitas vezes a separação. Não é verdade? Então nós precisamos compreender essa questão de paz na questão do cristianismo, né? Tem mais um slide ali, o Everton vai pôr para mim ali. Então nós vemos isso acontecer muitas vezes na família. Por causa de quem, Jesus? Por causa de quem, pastor? Por causa de Jesus. Porque Jesus entrou no lar. Não significa que esse lar vai ter paz porque Jesus entrou. Vai ter paz sim, se o evangelho alcançar todo mundo. Mas se o evangelho não alcançar todo mundo, muitas vezes, irmãos, vai ter guerra mesmo. Vai ter conflito. Vai ter batalha. E isso é normal dentro do cristianismo. Os irmãos sabem que às vezes é difícil. Às vezes faz tempo que você não fala com um parente porque você serve a Jesus. Não porque você não quer, é que ele não quer. O que você vai fazer? Você vai continuar com Jesus, sim ou não? Amém. Glória a Deus, né? Estou vendo que vocês estão comigo aqui nessa mensagem. Então, muitas vezes acontece isso. Vai colocar mais um slide ali, né? Vamos ver João 3, 35 e 36. João 3, 35 e 36, né? Diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas ele tem entregue em sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, esse texto aqui ele é muito revelador, né? Ele é muito revelador, veja ali, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida. Não verá qual vida? A vida eterna. Não está salvo. Quando morrer não vai estar com Deus. Por quê? Porque ele não crê no Filho de Deus, que é Jesus. A palavra crer no grego, ela não é só uma palavra pacífica, né? Passiva, melhor dizendo, que você só recebe. Não, a palavra crer, ela exige de você uma ação. É acreditar e praticar os ensinos de Jesus. É isso que quer dizer ali quando Jesus está dizendo aquele que crer no Filho. É aquele que acredita e pratica os ensinos, né? Então exige da pessoa uma ação. Aí ele diz ali, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê, não tem. Aquele que recusa crer, a minha tradução diz, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui existe uma outra coisa, irmãos. O mundo inteiro está debaixo da ira de Deus. Isso é uma verdade. Aí nós pegamos lá o símbolo da ONU e pensamos, como nós podemos ter paz na terra, se o mundo inteiro que não conhece Jesus está debaixo da ira de Deus? Quando se tem ira, se tem vingança. Quando se tem ira, se tem juízo. Então, muitas vezes aqui nós do Ocidente, por causa da política, nós pensamos que o que Deus espera é que tudo se torne pacífico. Não é. Não é isso. Não é isso que vai acontecer, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que não há paz com Deus quando ainda somos escravos do pecado. Pode colocar o próximo slide. Não há paz com Deus. Não tem como andar em paz com Deus se você não se entregar a vida para Jesus. A Bíblia diz que a ira de Deus ainda está sobre você. Você precisa entregar a vida para o Senhor Jesus hoje. Porque ainda você que não serve a Jesus está debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque você está assim, ó, você não vê, mas você está assim. Você não consegue largar a cachaça, a bebida, o cigarro, a prostituição.
você não consegue parar de mentir, você não consegue parar de ver pornografia no teu celular, você não consegue buscar a Deus de verdade, porque ainda você está escravo do pecado, e a Bíblia diz que toda pessoa que está escrava do pecado, ela está sobre a ira de Deus. Não há paz com Deus, enquanto não se resolve essa situação. Aí é possível a onda conseguir paz no mundo, irmãos? De verdade? Fica um ponto de interrogação para nós, né? É possível a ONU conseguir paz no mundo de verdade? Nunca vai conseguir. Paz de verdade nunca vai conseguir. Está comigo aí, querido? Amém, Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, para nós entendermos tudo isso, né, nós precisamos compreender que existem dois reinos espirituais, né? Colossenses 1,13. Nós vamos ler aqui Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz assim: o qual nos tem livrado da potestade das trevas, do poder das trevas, do domínio das trevas, do governo das trevas, né? E tem nos transladado ao reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Eita glória! Você pode dar um glória aí? Glória a Deus! Maravilha, né, irmãos? Então a Bíblia está dizendo duas coisas importantes aqui. Você que ainda não serve a Jesus, se você entregar sua vida para Jesus hoje, aquelas correntes que eu mostrei ali, que estão ali, elas vão cair de você, porque Deus vai tirar você do reino das trevas e vai colocar no reino do amado Filho dele, chamado Jesus Cristo. Eita glória a Deus! Maravilha! Então hoje você tem uma oportunidade, você que não conhece Jesus, de se render a Cristo, se render ao Rei dos Reis e sair do domínio das trevas. Hoje é a tua chance, hoje é a tua oportunidade. Não jogue fora, porque a morte pode chegar para qualquer um de nós, ainda hoje, né, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos compreender isso. Não existe, pode colocar outro slide por gentileza? Então, a pessoa está assim, ó. A pessoa sem Deus, ela está assim. A ira de Deus, ela vai se derramar. Está ali a pessoa, está ali o pé de Deus, né? A ira de Deus vai se derramar. Uma hora, irmãos, a ira de Deus vai cair. Quando a igreja subir, a ira de Deus vai se manifestar. E aí, irmãos, que nem diz o brasileiro, aí é que a vaca vai para o brejo, né? É ou não é? Como diz o brasileiro, aí vai o boi com a corda. É ou não é, irmãos? Quando Jesus voltar a buscar a igreja, a ira de Deus vai se derramar. Por quê, pastor? Sobre a humanidade, Deus não é amor? Deus é amor, irmãos, mas Deus é justo e Ele é juiz dos vivos e dos mortos. Então um dia a ira de Deus vai se manifestar, e se você não quiser provar dela, você precisa entregar a vida para Jesus hoje. Não deixe passar a tua chance, se entregue ao Senhor. Então existe uma guerra entre dois reinos. Pode passar o próximo slide ali, né? Existe uma guerra entre dois reinos, irmãos. O Paulo falou aqui, né, que existe uma guerra porque foi tirado do império das trevas e transladado para o reino de Jesus. Então significa que existe um conflito espiritual. Existe uma guerra espiritual entre Deus, entre o nosso Senhor Jesus, entre o nosso Deus Espírito Santo e o reino das trevas, o império das trevas, o governo das trevas, que está lutando para que os homens não se rendam a Deus. Existe uma guerra espiritual muito grande. O cristianismo não pode ser pacifista 100%, porque os cristãos são soldados alistados para um grande combate. Um grande combate espiritual. Você tem que aprender a lutar também. Você tem que aprender a empunhar armas espirituais e guerrear pela tua família, guerrear pelos teus filhos, lutar pela tua eternidade, porque existe um combate todos os dias e ele não para, irmãos. Ele não tira férias. Jesus está lutando contra as trevas aqui e juntamente está a igreja de Jesus. É por isso que nós somos protestantes, porque nós protestamos contra aquelas coisas que não agradam ao nosso rei. Não o nosso presidente aqui, o nosso rei. Nós somos contra. O verdadeiro cristão é contra. Ele se opõe, nem que ele morra, ele se opõe àquilo que não agrada ao seu rei, àquilo que não agrada ao seu Deus.
Por isso, irmãos, que o cristão não pode ser fraco, o cristão não pode ser covarde. Vou usar uma palavra chula aqui, vocês me perdoem, mas é só para despertar o espírito nosso. O cristão não pode ser frouxo. Não é verdade? Daqui a pouco o irmão vai começar a agiar, daí você não vem para oração, mas você está alistado para esse combate. Você não vem para oração guerrear, você não está nos exércitos de Jesus. Nós estamos em guerra, em combate. Aí eu pergunto, nessa situação, diante desse cenário, a ONU vai conseguir colocar paz no mundo? Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir, porque aquele da esquerda, da direita lá, ó, feioso, né? Ele não quer paz para o ser humano, ele quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Se o teu casamento está sendo destruído, é ele. Se o teu emprego está sendo destruído, pode ser ele. Se a tua família está indo para o buraco, pode ser que ele esteja com o dedo ali na tua família. Aí então você precisa vir para o lado de cá, para Jesus. Maravilha, né, irmãos? Jesus, para nós entendermos essa questão de paz e cristianismo, nós precisamos entender quem é a figura de Jesus. A pessoa de Jesus é tão poderosa, ela é tão importante para tudo no universo e para a história humana, que depois que Jesus nasceu, aqui no Ocidente, o calendário passou a ser... está furado um copo aqui. Passou a ser antes e depois de Jesus. É ou não, irmãos? Sim ou não? Então o mundo foi transformado através de Cristo. Com a vinda de Cristo ele impactou a realidade das coisas no planeta. Queira ou não, a pessoa aceita ou não Jesus, gosta ou não de Jesus, Jesus mudou a história da humanidade, Jesus impactou o planeta de uma forma poderosa. Por que isso, pastor? Porque nós precisamos compreender. Obrigado, pastor Fran. Precisamos compreender quem é Jesus, né? Quem é Jesus na Bíblia, irmãos? Você sabe quem é Jesus na Bíblia? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o príncipe da verdadeira paz. Quem pode trazer paz ao mundo? Só Jesus Cristo, que nasceu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do nosso Pai. Só Ele pode trazer paz ao mundo. Aleluia! Então, nós vamos compreender que Jesus é o Rei dos Reis. E como o Rei quer, pode passar o próximo ali. Como o Rei quer, irmãos, né, o mundo está sob a luta entre o reino de Deus e o império das trevas, né? A paz ainda é uma utopia para o mundo sem Deus. Agora, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores, é o príncipe da paz. Só Ele pode pacificar o mundo. Só Ele pode pacificar as nações. Só Ele pode pacificar você com o Pai, para que a ira de Deus não se derrame sobre você. Ele é o intercessor, o intermediário. Ele é Deus. E agora, irmãos, nós vamos entender um pouquinho. Jesus como Rei dos Reis, Ele tem os seus súditos. O próximo slide vai mostrar ali, né? Mateus 2:10. Abra sua Bíblia lá em Mateus 2:10. Mateus 2:10. A Bíblia diz assim: quando os sábios viram a estrela, se alegraram muito. Logo entraram na casa e viram o menino. Logo entraram na casa e viram o menino com Maria, sua mãe, e ajoelharam-se e renderam homenagens, abriram seus cofres e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Irmãos, aqui a Bíblia está mostrando que o nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis, como Ele é o Rei dos Reis, Ele tem seus súditos. E mesmo quando Ele era uma criança, um nenenzinho, os magos, os reis magos do Oriente viram a estrela e sabe o que eles fizeram? Foram até a estrebaria onde o Rei dos Reis nasceu e se curvaram e entregaram presentes especiais, porque eles eram súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo ele sendo uma criança, esses reis magos obedeceram uma orientação do Deus Pai e se humilharam para o Filho dele chamado Jesus. Curvaram-se, colocaram a majestade terrena abaixo da majestade divina, porque Jesus é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Senhor que te chamou. E de repente está pensando em largar Jesus, está pensando em não se converter, continuar bebendo. Parece que a cachaça é mais importante que tudo isso. Nunca vai ser. O cigarro que você fuma, você não quer largar, por quê?
porque nós temos um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que pode te libertar. Você não precisa viver escravo, você pode ter uma mudança de vida nesta noite. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Hebreus 1:6, né? Mostra que além de ele ter súditos, ele tem os seus guerreiros, ele tem aqueles que lutam por ele, aqueles que defendem a sua majestade, aqueles que defendem o seu império, aqueles que defendem o seu reino. Hebreus 1:6 diz assim: e outra vez, quando introduziu o primogênito no mundo, quando Deus introduziu Jesus, ressuscitando ele no mundo, o que Deus disse para os seus anjos? Que todos os anjos de Deus o adorem. Meu Deus, irmãos, vocês não entenderam? Quando Deus introduziu Jesus ao mundo do ressurreto, Ele lançou uma palavra e Ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Glória! Então Deus estava colocando os céus inteiros à disposição do Filho dele, Jesus Cristo. E Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Como que você não vai se curvar? Como que você não vai se render? A Bíblia disse que todos os anjos de Deus adorem ao seu Filho. E você ainda está arrogante com o teu coração, resistindo à liderança, resistindo à majestade, resistindo ao governo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todos os anjos de Deus os adorem. A Bíblia fala que os anjos estão acima de nós. Se os anjos devem se curvar, o que nós devemos fazer? Devemos nos humilhar também. Devemos colocar nossa cara no pó, devemos dobrar os nossos joelhos e render nosso coração à majestade do Senhor Jesus. Ele tem uma comitiva, né? Hebreus 1:8 diz assim: mas do Filho disse: teu trono, Deus, pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A Bíblia está dizendo que o reino de Jesus é um reino que vai durar para sempre. Pode passar o próximo slide para nós? Como você pensa que um governo é imposto sobre os outros? Na maioria das vezes é por meio da violência. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Irmãos, um reino é imposto acima dos outros na história humana, na sua maioria das vezes foi por meio da violência. Foi por meio da violência, foi por meio do combate, da guerra armada. Sangue foi derramado para que um reino sucedesse o outro, para que um reino fosse conquistado. As conquistas, elas vêm com derramamento de muito sangue e morte de muita gente. Quando Jesus vier na segunda vinda dele, irmãos, Jesus não vai negociar nada. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando Jesus vier no reino dele, na segunda vinda, para impor o reino dele aqui, ele não vai negociar com ninguém. Ele vai implantar o reino dele por meio da violência. Esse é um fato bíblico. Queira você aceitar ou não. Como que o senhor comprova isso, pastor? Lá em Mateus 24, a Bíblia diz que quando a humanidade ergueu os olhos depois da grande tribulação, a Bíblia fala que eles viram Jesus vindo com a sua comitiva nas nuvens com poder e grande glória. E sabe o que as nações fizeram? Elas levantaram um lamento como se fosse um funeral. Elas levantaram um lamento como se fosse um funeral. Por quê? Porque Jesus veio para implantar o seu reino e vencer os rebeldes. Escuta o que eu estou falando para você. Jesus veio para vencer os rebeldes do mundo espiritual e os rebeldes aqui desta terra. Jesus vai fazê-los se curvar. Irmãos, você precisa se render enquanto Jesus está te chamando. Porque depois, irmãos, depois, no grande juízo, todos os que não quiseram se curvar a Jesus terão que se curvar, independente se queiram ou não. O que significa isso? É um governo, é uma autoridade, é uma majestade soberana. Jesus é uma majestade soberana, e Ele, como majestade soberana, irmãos, Ele não pede, Ele ordena. Quem gosta aqui da diplomacia, levante sua mão.
Ninguém gosta da diplomacia, todo mundo gosta da guerra. Meu Deus, vamos orar para essa igreja. Todo mundo gosta da diplomacia, sim ou não? Da conversa, resolvendo a conversa. Irmãos, o mundo gosta da conversa e gosta da democracia. Quem gosta da democracia aqui? É bom ser livre, sim ou não? É bom, irmãos, você ter a tua liberdade, você poder fazer, né, as coisas que você gosta, é muito bom. Mas quando você vem para Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus, não existe democracia no céu. Não existe negociar com Deus. Ele manda e nós obedecemos. É isso que é, irmãos. Por quê? Porque Ele é rei. Você não entendeu que Jesus é rei? Ele não vai se curvar à tua vontade. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Você vai precisar se sujeitar ao governo de Cristo, porque senão você vai perder o privilégio de ir para o céu, e do mesmo jeito você vai ter que sujeitar ao governo das trevas. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Amém. Quem está comigo? Amém. Não fique triste, irmão. Para nós finalizar, o reino de Jesus tem extensão, né? O reino de Jesus tem extensão. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Então ali está Maria recebendo e os reis magos, né? Se curvando ao rei Jesus, mesmo criança. Pode passar. E Jesus tem anjos poderosos, né, irmãos? Eu coloquei ali só para você poder ter um pouquinho de ideia, mas é muito glorioso o que Jesus tem. Jesus tem um exército extraordinário para defendê-lo. Soberano, poderoso. Pode passar, irmão. A comitiva, né? Eu tenho certeza, irmãos, que os anjos estão assim lá no céu, muito mais preparado, muito mais alinhado para o toque da trombeta, que é quando o governo de Jesus será implantado nesta terra. É, meus irmãos, é verdade, irmãos. O governo de Jesus será implantado nesta terra, e os anjos estão ali aguardando este momento, para chegar aqui e fazer o governo de Jesus acontecer. Aleluia. Pode passar, meu querido. E o reino de Jesus tem extensão, né, irmãos? O reino de Jesus tem extensão. A Bíblia diz ali em Hebreus 1:8, mas ao Filho disse: teu trono, ó Deus, pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Irmãos, eu coloquei ali a imagem do universo, para que nós tenhamos um pouquinho de ideia, aonde abrange o reino do nosso Senhor Jesus. Abrange os planetas, abrange as estrelas, abrange as galáxias, irmãos. O reino de Jesus abrange tudo. Você ficou triste? O reino de Jesus abrange tudo. Aonde tem um planeta, o reino de Jesus está lá. Cetro de justiça, cetro do teu poder. Nós vemos ali o planeta, irmãos, e o poder de Jesus é extraordinário, atingindo tudo e todos. Esse é o rei que você serve. Esse é o Deus que chamou você. Esse é o Jesus que você canta aqui. Inclusive a música que cantou foi tudo sobre isso, né? Os reinos te adoram, né? Nossa, irmãos, que coisa poderosa que é o reino do nosso Senhor Jesus. E sabe qual que é a melhor notícia para você hoje? Você faz parte desse reino. Você foi chamado para servir esse rei. Aleluia! Enquanto muitos infelizmente já morreram e estão esperando o julgamento sem Jesus, você tem uma coroa te esperando lá no reino de Jesus. Você vai andar nas ruas de ouro e você vai governar esse planeta com o nosso Salvador Jesus. Aleluia! Estou encerrando, né? O reino de Jesus tem toda a autoridade. Pode passar o próximo. O reino de Jesus tem durabilidade infinita, irmãos. Infinita. Vamos ler Mateus 28:18, né? Aí eu coloquei ali o relógio, né? Mostrando o universo ali, dizendo que não existe limite para acabar o reino do nosso Jesus. Não existe limite. Não vai ter tempo, não vai ter hora, não vai ter minuto, não vai ter segundos, não vai ter séculos. O reino de Jesus, segundo Deus falou em Hebreus, o reino de Jesus durará de século em século, para toda a eternidade. Que tal, hein? Você está num reino que nunca vai acabar. Meu Senhor, irmãos, você vai estar num reino de justiça que nunca vai ter fim.
que nunca vai passar, nunca será conquistado. Você nunca mais vai ser escravo de ninguém, porque o reino de Jesus durará para todas as eternidades. Aleluia. Mateus 28:18, né? Só para a gente gravar aqui o que o nosso Senhor Jesus falou depois que Ele ressuscitou. Depois que Ele ressuscitou, Ele disse essas palavras maravilhosas aqui, né? Jesus se aproximou deles e disse: Deus me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade em todos os lugares. Esse é o teu rei, esse é o teu Deus poderoso. Tem alguns que colocam Jesus lá atrás do carro, tudo quebrado, um Jesus inchado, um Jesus massacrado. Não, o nosso Jesus, irmãos, Ele está sentado num trono de glória. Ele está majestoso, irmãos, reinando com poder. Esse é o nosso Jesus. Essa é a figura que tem que ficar na tua mente. Um Jesus forte e poderoso. E agora que você sabe que o teu rei é um rei que está sentado no trono da majestade, ao lado do Deus Pai, eu quero que você se coloque em pé. Eu quero que você feche os teus olhos. Com certeza eu gritei muito nesse microfone hoje, porque eu percebi que eles baixaram quase no zero. Eu acho que o teu ouvido está doendo aí, mas você vai com o coração queimando para casa. Feche os teus olhos, adore. Os irmãos vão apagar a luz ali um pouquinho, para você ficar num ambiente de adoração. E você adora o teu Rei Jesus. Pode aumentar o volume um pouquinho, meu querido, não muito. Adore o teu Jesus. As mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Isso, diga que Ele é rei. Para dizer que tu és o Senhor. Adore, adore. Eu sei que a presença de Deus está manifesta aqui. Adore. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga para Ele, tu és o Rei Jesus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Cante, adore o teu Deus. A tua igreja te adora. Adore. A tua igreja te adora. Adore o Rei dos Reis. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore a Ele. Adore, adore, adore. Cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga para Ele, irmão, se os anjos se curvam, por que você não vai se curvar? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Querido Espírito Para Santo, dizer que tu és o Senhor. isso, adore ao Senhor, adore o teu Deus. Para dizer que tu